Gente, tudo bem? Essa semana não se fala em outra coisa nas redes sociais e nos nichos de Corinthians, seja no Twitter, no Instagram, até no Facebook, enfim. Não se fala em outra coisa a não ser a renovação e transparência está voltando para o Corinthians? O Osmar Stabile escancarou as portas para a renovação e transparência? Bom, eu tenho uma opinião particular sobre isso e vou trazer ela aliada com algumas informações, algumas pessoas com as quais eu conversei, para tentar elucidar um pouco o que as pessoas pensam. Eu não julgo que pensem assim, até porque a política do Corinthians é intramuros, é muito difícil você ficar sabendo o que está acontecendo no Parque São Jorge, é um mundo à parte, as pessoas lá pensam diferente, conversam diferente, então naturalmente tudo que sai de informação sobre pessoas de gestões anteriores voltando a ter espaços, a ter cargos diretivos no Corinthians, naturalmente desperta uma preocupação que o Corinthians volte a ser o que foi no segundo mandato do Andrés, no mandato do Duílio, no mandato do Roberto, do Gobi, enfim. Mas eu tô aqui para trazer algumas informações e algumas opiniões minhas sobre esse tema que preocupa e muitos corintianos. Bom, uma das primeiras notícias nesse sentido que saiu ocorreu na semana passada, uma publicação do meu amigo Pedro Ramiro, a respeito de uma participação do Adriano Monteiro Alves, que é irmão do Duílio Monteiro Alves, em uma negociação do Corinthians com a Adidas. Aliás, não uma negociação, uma reunião do Corinthians com a Adidas. Vamos lá, Adriano Monteiro Alves é um conselheiro do Corinthians, ele atuou como secretário-geral da gestão do Duílio, e na gestão do Duílio falavam que, na realidade, ele era o presidente, entre aspas, e o Duílio era mais o presidente do CT, que essas funções no social, a parte política, recaíam mais sobre o Adriano, que era um cara que não dava muitas entrevistas, do que propriamente sobre o Duílio, principalmente depois que o Roberto de Andrade renunciou à diretoria de futebol. Então o Duílio acumulou cargos junto do Alessandro e ficou realmente mais centrado, o seu expediente ficou mais centrado no CT Dr. Joaquim Gravo. Por que o Adriano participou dessa reunião? É porque ele é o novo diretor de marketing do Corinthians? Não, isso não procede. O novo superintendente de marketing é Vinícius Manfredi, aquele mesmo que atuou na gestão Augusto Melo e acabou saindo por conta da denominação, da determinação do Edgar Soares, que ficou 30 dias como diretor estatutário de marketing e não queria dividir poderes por ali. Por que o Adriano participou dessa reunião? O Adriano, junto de outros 5 conselheiros, compõe a chamada Comissão de Marketing, estabelecida pelo Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, ainda no começo de 2024, ou seja, com a anuência do presidente Augusto Melo. E a intenção de criar essas mais diversas comissões, marketing, futebol, jurídica, tem a comissão de mulheres com as mulheres que são conselheiras do Corinthians, enfim. A intenção disso é você ter núcleos técnicos especializados e fiscalizadores das diretorias do clube. Então, aliado a outros conselheiros, o Adriano atuava como um fiscalizador desses contratos que chegavam e passava o seu parecer aos demais conselheiros para que as eleições, as votações, né, os plenários ali do Conselho Deliberativo do Corinthians tivessem também um parecer técnico. E ele participa dessa reunião não para discutir números, para levar a vontade do Corinthians, para representar o Corinthians, mas como um órgão fiscalizador aliado a outros conselheiros, então ele não estava sozinho por ali, para discutir se realmente valeria a pena o Corinthians arcar com a multa da Nike, com os problemas judiciais que ele poderia ter com a Nike, em meio a essa proposta da Adidas. Então ele não estava ali para falar, Adidas sobe, Adidas baixa. Não, ele estava como um órgão fiscalizador que foi estabelecido na gestão Augusto Melo para discutir algumas questões referentes a essa troca de fornecedor de material esportivo. Então hoje é impreciso você falar que o Adriano Monteiro Alves é parte da gestão. Inclusive, o Adriano Monteiro Alves não faz parte do núcleo da renovação e transparência, assim como, acreditem, Duílio Monteiro Alves não fazia parte do núcleo da renovação e transparência. Ambos integrantes da chapa preto no branco, que relutou e muito em apoiar o André Negão nas eleições e apoiou, claro, por questões políticas, e é sim uma chapa mais direcionada ao Andrés, mas seria irresponsável da minha parte chegar aqui e falar que o Adriano é membro da Renovação e Transparência. Ele não é um integrante dessa chapa que participou das últimas eleições ao Conselho Deliberativo. Então esse é o primeiro capítulo. Também, Emerson Piovesan, que vai atuar como um diretor o diretor financeiro do Corinthians, né? Cuidar do dinheiro do clube. Piovesan, ele compõe também esse grupo chamado União dos Vitalícios, e lembrem-se desse grupo, porque ele é importante para a gente nortear todo o nosso pensamento aqui. O Piovesan participou da gestão Roberto de Andrade como diretor financeiro. Houve uma ruptura muito grande com André Sanches, o grande líder da Renovação e Transparência, aliado de outros de seus pares. Por quê?
Quando o Andrés teve as contas reprovadas pelo conselho, o Piovesan foi um dos que votou pela reprovação das contas na ocasião. Isso gerou uma ruptura muito grande. E esse grupo União dos Vitalícios cada vez mais flertando com uma oposição à renovação e transparência. Inclusive, o grupo União dos Vitalícios, que é um dos mais numerosos do Conselho Deliberativo, estimulou o apoio ao Augusto Melo nas eleições. A União dos Vitalícios apoiou Augusto Melo nas eleições para presidente do clube. E o Augusto Melo apoiou Romeu Tuma Júnior, integrante da União dos Vitalícios, na eleição para o Conselho contra o Jorge Calil, esse sim, integrante da Renovação e Transparência. Portanto, eu acho que é impreciso aqui criar essa imagem que o André Sanches está voltando a tomar conta do clube, que o Duílio está dando as cartas ali nos departamentos, que o Roberto de Andrade tem poder. Gente, esse pessoal, a antiga Renovação e Transparência, a concepção inicial dela está cada vez mais defasada. Conflitos internos, esse pessoal se separando, alguns migrando de chapas. Então, essa Renovação e Transparência antiga tá acabando. A bronca do torcedor, e eu acho totalmente compreensível que o torcedor não saiba essas informações que eu trouxe, porque querendo ou não, se olha para o passado, você pensa que era tudo uma coisa só. O Piovesan foi diretor financeiro do Corinthians. O Nenê do Posto, que vai ser diretor da base do Corinthians agora, também trabalhou na gestão Renovação e Transparência, na mesma época que o presidente Augusto Melo trabalhou, como assessor da categoria Sub-17, junto do Claudinei Alves, junto do Valmir Costa. O Vinícius Cascone já era um cara muito próximo do Augusto naquela época, você tem fotos que comprovam isso. E se a gente for usar como base fotos desses caras com o Andrés, com o André Negão, não vai sobrar ninguém no Parque São Jorge, porque até 10, 15 anos atrás, esses grupos que hoje são oposição eram situação, inclusive Augusto Melo. Então cria-se uma martirização de Augusto Melo no sentido de, quando ele era presidente, esses caras não estavam dando as cartas no clube. Não é verdade. Esses caras estavam no clube como estão agora. A diferença é que a União dos Vitalícios agora ocupa o cargo executivo, que é o cargo da presidência, e naturalmente esses cargos são distribuídos nesse sentido. Entre outros nomes, né? A gente teve a polêmica também do Rubão estando no estacionamento e depois assistindo o jogo no camarote ao lado do Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians. Gente, falar que o Rubão era Renovação e Transparência é de um desconhecimento incrível do que é a política do Corinthians. Então, o meu ponto central disso é: as críticas devem ser direcionadas no seguinte sentido: o Corinthians não se renova. E tem gente hoje que está à frente dos poderes do Corinthians e que estava lá há muito tempo, de Vadir Elu, de Vicente Mateus, do Alibe, e que segue dando as cartas no Corinthians hoje. Mas enquanto jornalista, eu tenho um compromisso com a informação aqui, eu não posso falar que esses caras são Renovação e Transparência. Pelo contrário, esses caras, na época da eleição, estavam muito mais próximos de Augusto Melo, tido por muitos como a maior oposição da história à Renovação e Transparência, do que propriamente com a RT. Então não podemos fazer essa confusão. A RT não está voltando para o clube. Quem está voltando para o clube são antigos conselheiros que até pouco tempo atrás estavam só ocupando suas cadeiras no conselho e que agora começam a cuidar dos departamentos. Gostem ou não. Não tô falando aqui que vocês têm que gostar, que os caras são bons, pelo amor de Deus, longe disso. Mas o que tem que ser vendido é: o Corinthians precisa se renovar e não o Corinthians está voltando para a Renovação e Transparência. Isso, ao meu ver, não tem o menor cabimento pelos motivos que eu citei durante esse vídeo. Bom, se você curtiu, inscreva-se no canal, deixe seu valeu, deixe sua curtida, o seu comentário, compartilhe com os amigos também, porque eu tô vendo muita desinformação rolando por aí e acho até que é um discurso muito cômodo ao Augusto Melo, indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro dentro do Corinthians. Me parece que a melhor coisa para ele se defender agora é transmitir ao torcedor a imagem de que a Renovação e Transparência está voltando. Não é verdade. Quem está voltando são outros integrantes da velha política corintiana que tem que sim ser combatida e gente nova tem que entrar para fazer o clube se refrescar um pouquinho. Valeu!